Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. O texto bíblico em que estaremos refletindo, ele vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo de número 22, onde diz assim o nosso texto: Então lhes respondeu: Ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Meus irmãos, a tradição judaica, ela nos possibilita a encontrar alguns motivos de Jesus ter realizado alguns dos muitos seus milagres. Todos eles foram para que se fosse reconhecido verdadeiramente a pessoa que estivesse se apresentando como sendo ele o Messias. O nome Messias, que em hebraico significa ungido, o escolhido de Deus. Esta pessoa que se apresentou como Messias, pela tradição, ela deveria ter que realizar, dentre tantos feitos, no mínimo 4 milagres, sendo eles essenciais. Milagres, meus irmãos, milagres estes chamados como milagres messiânicos. Estes seriam os tipos de trabalhos que identificaria como sendo ele o tal, como sendo o verdadeiro, como sendo ele o enviado de Deus, o tão esperado e desejado Messias. E tudo isso com a base na profecia de Isaías, capítulo 3, versículo 5 ao 7, onde o texto diz assim: Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Versículo 6: Então o coxo saltará como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque água arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Versículo 7: E a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E a partir desta profecia messiânica, os rabinos eles classificaram os milagres em duas categorias. O primeiro, milagres comuns, aqueles que qualquer homem de Deus poderia realizar. Só que ao tempo em que os rabinos classificavam os tipos de milagres, a verdade é que só quem o recebe, meus irmãos, só quem está necessitando, somente quem está tanto à espera do seu milagre, somente ele pode de verdade, do fundo do seu coração, e não da boca, e não por escritas, avaliar o que realmente ele precisa. E o segundo tipo de milagre seriam os milagres messiânicos. Os rabinos, eles acreditavam que seriam aqueles que somente o Messias, o ungido de Deus, poderia e pode verdadeiramente realizar. Novamente aqui, vemos os homens querendo limitar e tentando impedir o Deus Todo-Poderoso em um Deus que faz o que o homem quer e não a sua própria vontade. A pergunta que eu faço aqui é: pode alguém limitar a Deus? Será que temos estudado tanto que passamos a ter o direito, a acharmos que temos esse direito de declarar o que é milagre e o que não é? O que é Deus operando e não o seria? A nossa Bíblia, ela vai dizer em Isaías 43:13 desta maneira: Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus amados, a pergunta que fazemos aqui é: quem pode limitar um Deus ilimitado? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Naqueles tempos passados, vários, sabendo da vinda do Messias, se aproveitavam e se apresentavam antes mesmo da vinda de Jesus, se dizendo e se declarando serem eles o Messias, o escolhido de Deus. Mas, meu irmão, somente Jesus, somente ele cumpriu todos esses milagres e muito mais. E pela tradição judaica, o Messias seria identificado se ele realizasse as seguintes obras. Primeiro milagre, de curar um cego sendo de nascença. O outro milagre seria ressuscitar um morto após o terceiro dia. Eles acreditavam que o espírito ficava no corpo até 3 dias, e eles somente davam a pessoa por morta após o terceiro dia.
Então, somente o Messias poderia ressuscitar alguém após o terceiro dia, sendo Lázaro é uma prova. O terceiro milagre seria a cura, a purificação de alguém, de um leproso. O quarto milagre seria expulsar, libertar alguém de um demônio, sendo ele surdo e mudo. Havia também uma tradição de expulsar os demônios perguntando pelo nome. Mas se o demônio sendo surdo e mudo, eles acreditavam que somente o Messias poderia fazer isso. E meus amados, somente Jesus, somente ele foi o único a realizar todos esses feitos e muito mais. Sabendo disso, meus amados, sendo conhecedores que Jesus ele havia realizado todos esses feitos, tanto o Sinédrio como os doutores da lei, os sacerdotes, tomando o conhecimento que Jesus ele não apenas seria, mas como ele é a verdade. Ao invés deles se alegrarem, ao invés deles celebrarem pela manifestação e do cumprimento da profecia, meus amados, ao invés de festejarem, eles se sentiram ameaçados em perder as posses deste mundo. A nossa Bíblia ela vai nos ensinar, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, diz dessa maneira, capítulo 8, versículo 36, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, nós vamos aprender que os sacerdotes e doutores da lei, ao invés deles se alegrarem com a manifestação do Cristo, tiveram medo, mas medo não do seu pecado, mas de perderem as suas regalias. Tiveram amor às suas posições e riquezas deste mundo. E com isso trataram logo em destruir as provas, como também desejaram no seu coração em matar Jesus. A nossa Bíblia vai dizer sobre todas as coisas. A que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Meus irmãos, qual seria a sua atitude? Vindo alguém neste momento pregando tudo diferente do que você tinha aprendido nos templos, mas que tudo o que ele estivesse falando, tudo o que ele estivesse realizando, fosse de acordo com as Sagradas Escrituras. A pergunta que eu faço aqui é: você o ouviria ou você também o mataria? Quantos, meus amados, ainda hoje estão vivendo nessa mesma condição, dando vida aos seus Jesus de estimação, aos seus Messias de estimação e aos seus Messias, aos Cristos particulares, e matando e crucificando o Cristo, o Jesus Cristo das Sagradas Escrituras. Aquele que é a verdade, aquele Jesus que é o caminho, aquele Jesus que somente nele há vida. Meus irmãos, pode até ser que você ainda não tenha ouvido, mas se você já ouviu, você ouvirá de novo. Você irá ouvir novamente. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo 25, diz assim: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meus amados, eu não sei, nem tenho a noção do que possam ter te prometido em nome do Evangelho, e o pior de tudo, das promessas que já te fizeram em nome de Jesus, sem que Cristo nunca havia dito nada, nem muito menos te prometido. Mas eu quero e eu sinto a necessidade em te dizer que Jesus, ele se manifestou para desfazer a obra do diabo. A primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, mas isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Eu preciso declarar na sua vida que o diabo, ele não irá se fixar. Eu venho aqui, através desta nossa reflexão, declarar na sua vida que o adversário das nossas almas, ele não irá semear na sua vida, nem na sua família, nem na sua saúde, nem muito menos em suas finanças, nenhuma semente de mal. E que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja da verdade. Eu quero te convidar a crer no Senhor Jesus, que se sacrificou e se entregou e morreu por cada um de nós, para nos livrar da condenação do pecado e também da morte eterna. E que somente em Jesus Cristo temos vida e vida com abundância. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 8, nos diz desta maneira: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem,
achará porventura fé na terra? Meus amados, na parábola da viúva e do juiz iníquo, nós podemos observar que nos é apresentado duas certezas e uma pergunta. A primeira certeza é que depressa o nosso Deus ele fará justiça. Vem justiça de Deus para a sua vida, meu irmão. Vem justiça de Deus para a sua vida, minha irmã. Chega de injustiça. O nosso Deus Todo-Poderoso fará justiça. A segunda certeza, o texto diz, contudo quando vier o Filho do Homem. A segunda certeza é que Jesus, ele voltará. E no contexto dessa nossa certeza, nesta verdade, eu preciso fazer um questionamento. Você tem se preparado para o retorno de Jesus? Como você tem vivido o seu dia a dia? E a incerteza, meus irmãos, o questionamento que encontramos nesse versículo é: porventura achará fé na terra quando Jesus voltar? Meu amado, minha amada, como está a sua fé em Cristo? Como está a sua vida com Jesus? Você gostaria de realizar um concerto neste momento? Mas não com o homem, e sim com Deus, com o Cristo, com o ungido, com Jesus Cristo. Meus amados, não perca esse momento em que se chama hoje, em que se chama agora. Eu preciso me utilizar dessa oportunidade, dessa ferramenta para te perguntar: você deseja entregar a sua vida a Jesus e o receber como seu único e suficiente Salvador? Entregue a sua vida e tenha Jesus te libertando e te apresentando uma vida eterna a seu lado. Amém? Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 18 diz assim: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, e de amar o Senhor teu Deus, e de andar nos seus caminhos, e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará em que está na terra que está entrando para possuir. Versículo 17 diz assim: mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir e fores seduzido para adorares outros deuses e os servires, verso 18 diz assim: declaro-te hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra para entrar, na qual estás passando o Jordão a fim de possuires. Há uma palavra, meu irmão, há um decreto de Deus para você que recebeu esta reflexão no seu coração. Escolha a vida e o bem. Meu amado, escolha Jesus. Ora assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu me entrego ao Senhor e o recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no seu livro da vida. Me salva, me liberta e muda a minha história para melhor. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, guardem essa reflexão em seu coração. Receba a vida, uma vida em abundância, que só em Cristo Jesus podemos encontrar e recebê-la. Amém, meus amados? Agora eu gostaria de te pedir a inscreverem-se em nosso canal, curtam e compartilhem essas reflexões, ative o sininho das notificações. Faça, meus irmãos, uma corrente do bem. Envie para o maior número de pessoas que você possa fazer, levando a mensagem de salvação. Em nome de Jesus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.